Bom, pessoal, boa noite, prazer, eu sou Alan Siqueira, acho que não me conhecem, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Psicologia do Desenvolvimento Ciclo-Vital, tá bom? Hoje abordando sobre o desenvolvimento do adulto jovem, certo? Então, o adulto jovem, que de acordo com o livro didático de vocês, ele vai de 20 a 40 anos de idade. E existem alguns temas centrais na vida desse indivíduo, como amor, trabalho e ética. E nós vamos perceber isso no decorrer da nossa aula. Então é algo muito evidente na vida desse jovem adulto, dessa pessoa de 20 a 40 anos de idade. Ele tem essa necessidade de se sentir amado, de dar amor, de ter essa relação, né, com o outro. Ele trabalha bastante também, porque ele precisa se estabelecer na vida. Ele tem essa necessidade e também a ética. Então, se você parar para pensar, desculpa, a gente ainda está muito gripado, mas essas pessoas com essa idade, eles têm ética no que eles apresentam, no que eles fazem, no que eles falam, justamente porque existe já um sistema moral que ele acaba adaptando a vida dele, certo? Mas vamos entender isso aqui ponto a ponto. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar é que o indivíduo ele adota uma ideologia e uma filosofia de vida. Isso é comum. Se você analisa e reflete acerca das ações desses indivíduos, você percebe que ele já tem essa filosofia de vida, essa forma de viver, essa forma de observar a sociedade, essa forma de como se portar no meio social. E isso muitas vezes é voltado até para a religião ou para uma concepção de vida que ele adotou no decorrer do seu crescimento, no decorrer da sua evolução quanto pessoa, quanto indivíduo. Tá? No que se refere ao desenvolvimento físico, primeiro ponto, aos 25 anos de idade, há uma diminuição das mudanças fisiológicas. Então, provavelmente, até os 25 anos de idade, nós já estaremos estabelecidos quanto estrutura fisiológica, cabelo, barba, o corpo, de fato, como um todo. Então, 25 anos já vai estar estabelecido aquele processo, tá? Quanto ao desenvolvimento físico. Outro ponto também, teoricamente, é a fase mais saudável para esse indivíduo, porque ele tem todo o vigor físico, ele tem toda essa proposta e essa possibilidade de desenvolver o seu físico. Então ele trabalha, às vezes tira um tempo para ir à academia de musculação, faz alguma atividade de natação, por exemplo, corre na rua, ou de fato tem todo esse processo de lida cotidiana. Então você trabalha, às vezes você só trabalha, mas no seu trabalho você anda para um lado e para o outro, você sobe escada, desce, então você anda para pegar ônibus, ou você anda até seu carro, e de lá você desce no supermercado e anda mais um pouco, enfim. Então é um período também que o metabolismo está acelerado e o indivíduo ele tem esse vigor físico, tá legal? Porém, apesar de ser uma fase mais saudável fisicamente, nós temos alguns problemas relacionados ao psicológico. Por exemplo, é um período que mais tem mortes por violência, acidentes, suicídios também, tá? Então, estar saudável fisicamente nem sempre significa ser saudável psicologicamente, tá? Então, essas mortes por acidente, você observa na sua realidade que isso é muito comum. Então, são jovens que acham que tem nada de errado vai acontecer com eles, que não tem problema beber e dirigir, porque quando eu estou bêbado, eu tenho uma percepção maior do trânsito. Isso não é verdade. Estudos comprovam que isso não é fato. Tá? Então eles acabam burlando o sistema como um todo e cometendo infrações
que levam até a morte do indivíduo. Tá? Desenvolvimento cognitivo. Então, ele já tem esse raciocínio sobre questões religiosas e já conhece essas concepções culturais, religiosas, enfim, que ele aprendeu no decorrer da sua vida. Tá? A fé, para esses indivíduos, ela não é estática. Então, é comum você perceber pessoas durante esse tempo de vida, exemplo, cresceram em uma religião ou cresceram sem religião. E nesse momento eles conseguem modificar essa realidade, porque não é algo estático. Isso vai de acordo com as experiências de vida deles, ok? Outro ponto também muito importante, início de trabalho e estudos superiores. Nesse meio tempo aqui de 20 a 40 anos de idade, o indivíduo começa a direcionar as suas ações para que ele tenha qualidade no trabalho e nos estudos, porque ele já pensa da seguinte forma: eu preciso me estruturar na sociedade, eu preciso ter essa possibilidade de seguir a minha vida com meus próprios pés, ter essa autonomia, e a melhor forma para que isso aconteça é por meio do trabalho e do estudo, ok? Outro ponto também muito importante, ele tem um plano de vida. Então, o indivíduo, nesse processo de 20, 40 anos de idade, ele já tem um planejamento de vida. Muitas vezes, ele já sabe o que ele quer para a vida dele, ele já sabe qual é a sua vocação, ele já toma decisões que são importantes para que ele alcance aquele objetivo. Então, exemplo, eu tenho o objetivo de passar na prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu vou montar o meu cronograma de estudos. De manhã eu acordo cedo, 5 horas da manhã, estudo 1 hora, 6 horas eu saio, 6h30 eu saio para trabalhar. Na minha hora de intervalo, que são 2 horas, eu vou tirar 1 hora para estudar e 1 para descansar. Quando eu sair do trabalho, eu venho para casa, 8 horas da noite eu chego em casa, às 20 horas, e vou estudar até 10, tomo banho, janto, descanso um pouco, e de 11 até meia-noite e 30 de novo. Ou seja, ele toma essa decisão porque é uma necessidade dele, é um objetivo. Então eles são focados nesses objetivos, tá? Há uma tendência também a se adaptar ao meio social. Então você percebe que as pessoas nessa idade é fácil de se adaptarem ao meio social, a um grupo de amigos, tá? Mas também eles focam muito essas ações nos grupos de trabalhos, né? Ou grupos de trabalho e grupos familiares. Então esse processo ele já é bem mais comum, ele já é bem mais natural. O indivíduo já consegue compreender a sua ação, já consegue compreender e identificar grupos que ele melhor tem contato, que ele melhor domina e tem essa aproximação baseada no seu pensamento e nos seus valores. Por isso essa interação social ela fica bem melhor, bem mais fácil, bem mais natural, tá? Há uma autoexigência também. Os indivíduos nessa idade, eles exigem muito de si, no sentido de eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso dar uma estrutura para minha família, eu preciso passar naquele concurso para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Então há essa exigência. Acredito que você, que é meu aluno, a grande maioria, está nesse processo, está nessa idade, e vocês sabem o nível de exigência que existe. Eu também estou dentro dessa idade, tá? Com 26 anos de idade. Existe de fato essa autoexigência, no sentido de eu preciso alcançar tal coisa, eu preciso dar uma boa aula, independente da pandemia, eu preciso fazer com que os meus alunos sejam bem formados, e com isso vem uma autoexigência, e é comum. E por isso, aquele item que eu citei mais à frente, sobre a causa-morte de muitas pessoas nessa idade, e uma delas era o suicídio, é justamente por isso. Às vezes também parte dessa necessidade, desse princípio, dessa autoexigência. E se eu percebo que eu ainda não alcancei aquilo que eu estava objetivando, muita gente
não consegue lidar com isso, não tem um acompanhamento psicológico, tá, de um profissional da psicologia, e acabam, infelizmente, se suicidando. Tá? Então, é justamente por conta dessa autoexigência que muitas pessoas aplicam sobre si. Um autor chamado Simote, ele fala pra gente que existe um pensamento pós-formal, tá? Que é o que esses indivíduos estão vivenciando. É um pensamento mais complexo e que ele é flexível e adaptativo, mas também ele promove incertezas, contradições, existem as imperfeições, então ele se adapta a essa necessidade, ele se adapta a essa realidade. Tá? Então, estamos vivendo pós-formal, mas que isso vai de acordo com a realidade de cada indivíduo. Então, tem pessoas que isso é um ponto positivo. Eu consigo me adaptar a essa realidade, mas essa realidade é positiva. Eu trabalho, eu tenho uma graduação, eu tenho uma família estruturada, então isso daí vai ser um ponto positivo. Mas para aquelas pessoas que ainda não conseguiram alcançar aquilo que eles almejavam quanto objetivo de vida, isso pode ser algo prejudicial e direcionar de repente até mesmo aquela situação de suicídio que tratávamos ainda há pouco. Tá? Desenvolvimento psicossocial. Existem 3 pontos principais que fazem parte desse processo psicossocial, que é amor, trabalho e ética. O indivíduo ele é voltado para esses 3 pontos principais na vida dele de 20 a 40 anos de idade. Então, se você parar para analisar, ele passa a maior parte do tempo focado em construir uma relação afetiva com o outro, seja para fins de relacionamento amoroso, seja para fins de relacionamento qualitativo com a família, com os filhos, enfim. Ele está voltado para essa fase do amor. Trabalho, passa a maior parte do tempo, às vezes, trabalhando por essa necessidade de autonomia, tá? E a ética, que são as ações deles no dia a dia, baseado em ética, baseado em o que fazer, como fazer, por que fazer, o cuidado para não agredir a sociedade, o cuidado para não agredir o valor do outro, tá? Então, esses 3 pontos eles são fundamentais. Também muitas vezes há esse isolamento, tá? Que é a incapacidade de dedicar-se ao outro por medo de perder a sua identidade. Então, os indivíduos eles já têm uma identidade, tá? Então já tem uma forma de ação, já tem uma percepção de sociedade. E muitas vezes eles perdem essa capacidade de se dedicar ao outro e aí criam esse ego imbatível, e que são coisas que nós precisamos ter cuidado, tá? Então é importante tanto observar o nosso lado quanto pessoa, mas também o lado do outro, tá? Então são situações que precisam ser repensadas para que sejam aplicadas e realizadas da melhor forma na sociedade. Há muito cuidado com esse ego. Às vezes você vai dormir com raiva do seu companheiro ou da sua companheira porque você não tem essa capacidade de pedir desculpa e dizer realmente eu errei. Ou então, olha, eu entendo o seu pensamento, mas não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu fiz, podemos conversar? E aí você vai, conversa, ajusta as coisas e vai dormir bem. Mas não, o ego, esse medo ou essa incapacidade de dizer eu errei, às vezes te causa sérios problemas sociais, conjugais, tá? Também profissionais, enfim. São situações que nós devemos ter cuidado e que ocorrem muito nesse processo pós-formal, nesse período de 20 a 40 anos de idade. Ok, pessoal? Vamos lá para o segundo vídeo.